Colocou em pés. Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 a seguir. Podem permanecer assentados. Pensarmos rapidamente na palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, do versículo 10 a seguir. E diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Essas são as palavras do Dr. Lucas. E acabamos de ver o diagnóstico de uma mulher que sofria sendo oprimida pelo diabo por 18 anos. A figura dessa mulher pode simbolizar muito bem a humanidade nos dias atuais. O peso do pecado sendo carregado com esforço e infelizmente tornando-se mais prazeroso do que servir ao Senhor em obediência. Mas sem dúvida nenhuma, em uma manhã tão agradável como essa mulher estava no templo. E ela não foi no templo porque queria encontrar com os seus amigos. Mas ela foi ao templo porque ela queria prestar um culto a Deus. Uma manhã tão agradável e inspiradora como a que nós estamos tendo. Uma manhã que nós separamos para adorar ao nosso Deus. Uma manhã que separamos para vir à sua casa e trazer à memória não somente a vida e a morte do nosso Senhor e Salvador, mas para celebrarmos porque Ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós, pecadores. Uma manhã que vamos celebrar a nossa comunhão vertical com o céu e a nossa comunhão horizontal com os nossos irmãos. Uma manhã que nós podemos trazer à memória que um dia nós estávamos como esta mulher, encurvados, por motivos desconhecidos, presos em nossas transgressões, e ainda por cima muitos dos cativos não tinham nem a consciência disso. Mas eu louvo a Senhor porque chegou um dia. Um dia faz toda a diferença na história de alguém que está buscando ao Senhor. E eu saí da minha casa essa manhã e levantei essa madrugada, sabendo que esse é o dia do Senhor para mudar a história da vida de muitos. Essa mulher sofrendo por 18 anos, e nós podemos imaginar as suas dificuldades, errando o caminho porque não conseguia olhar para frente, dormindo mal pois não tinha posição adequada, sendo injuriada, maltratada e vítima de piadas e de referenciais, sem reconhecer sequer quem falava dela. Ela escrava da mesmice, sempre contemplando o que estava embaixo, as pedras do caminho, os buracos da estrada, a dificuldade do trajeto. Mas ela também tinha ainda por cima dificuldades para se alimentar e praticar os seus atos de higiene pessoal. Provavelmente ela havia tentado de tudo e esgotado os seus recursos para ter pelo menos um pouco de alívio. Enfim, uma vida completamente infrutífera. E até aqui, onde nós vemos, nós podemos entender que a sua história de vida era uma história lamentável. Uma anônima que andava no meio da cidade, que passava no meio do povo e até mesmo dentro da congregação. Mas o que mais me chama a atenção da história dessa mulher é que quando ela não soube mais o que fazer, ela teve consciência de onde ela deveria ir. E foi no templo que ela encontrou com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que ela estava no templo. Em 18 anos nós podemos imaginar quantas vezes isso havia acontecido. Era uma repetição de tempo. Essa semana eu vou, a próxima semana eu vou, a outra semana eu também vou. Mas aquele sábado era o dia que o Senhor tinha preparado para mudar por completo a história dessa mulher. O templo não estava cheio de lei e dos profetas nesse dia, mas o Cristo vivo estava no meio da congregação. E Ele tinha poder para transformar por completo aquela vida. Tanto que a Bíblia nos diz que Ele a viu e Ele a chamou.
Eu penso que essa foi a caminhada mais longa da história dessa mulher, apesar do espaço ser muito curto. Mas durante essa caminhada, sua mente começa a ponderar por tudo o que havia passado. As humilhações, os erros, os acidentes, os desgostos, as decepções. Não sabia ela que agora quem a chamava poderia mudar por completo a história da sua vida. Não sabia ela que essa caminhada estava sendo tão curta, mas era a caminhada final para que a sua vida fosse 100% mudada. Alguém a havia chamado. Eu creio que ela não conseguia ver porque ela estava completamente encurvada, mas ela ouviu, e ouviu muito bem: mulher, venha até mim. Mulher, saia do lugar que você está. Ela sai e vai andando, e talvez na sua mente, como já disse, ponderando como um turbilhão, o que será que ela ouviria? Talvez seria mais um para chamá-la de imunda, acusá-la de ser uma pessoa maldita, talvez mais alguém para caçoar da sua miserável condição, talvez fosse lhe dar uma pequena esmola. Mas quando finalmente ela se aproxima da fonte da vida, que é Jesus, ela escuta: mulher, estás livre da tua enfermidade. E então ele impôs as suas mãos sobre ela, e logo ela se endireitou. Aleluia, aleluia. Esse mesmo Jesus está aqui hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Testemunhamos Ele colocando vidas em pés hoje, endireitando muitos e dizendo: olha, não tema, porque eu estou contigo. Santa Ceia, meus irmãos, é culto de celebração. E eu chego na casa do Senhor na Santa Ceia, aonde quer que seja, mas o meu coração está em chamas. Aleluia. Eu imagino a alegria dessa mulher ao ver o rosto de Jesus. Sempre contemplava o que estava embaixo, mas agora estava vendo aquele que veio do alto e veio para mudar a sua história. Aleluia. Eu imagino essa mulher vendo o rosto de Jesus, a alegria dela ao contemplar as nuvens, as estrelas do céu, ao ver que o mundo não era só o que estava abaixo dos seus joelhos, mas também o que existia acima dos seus ombros. Ela não podia ter outra reação a não ser glorificar a Jesus, engrandecer o seu santo nome. Meus irmãos, hoje eu quero te convidar a cear com gratidão, pois um dia nós estávamos como esta mulher, mas Ele nos viu e Ele nos chamou. Aleluia, aleluia. Ele tirou de nós todos os nossos pecados, ainda os que estavam vermelhos como sangue, e os lavou com o seu próprio sangue, e nos deu vestes brancas como a neve. Celebrar, meus irmãos, porque nós andávamos desgarrados, mas Ele nos chamou, e hoje nós somos ovelhas do seu pasto. Aleluia. E nós ouvimos e conhecemos a voz do nosso pastor. Celebrar, porque nós estávamos escravizados em nossos pecados, acorrentados pelo maligno, andando em caminhos desconhecidos, mas Ele nos chamou e ainda hoje nos afirma: eu sou o caminho. Aleluia. Vamos celebrar, meus irmãos, porque assim como Ele levantou essa mulher, Ele também nos levantou. Celebrar, porque assim como ela viu a sua face, a Bíblia diz que se nós permanecermos fiéis, o veremos face a face. Portanto, não é tempo de desistir, nós devemos prosseguir sem nos cansar, pois o que há de vir virá e não tardará. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Vamos celebrar, porque para esta mulher Ele já veio, e para nós Ele voltará para estarmos com Ele para todo sempre. Vamos celebrar, porque quando não sabíamos mais o que fazer, nós soubemos aonde ir e Ele nos chamou. E se estamos aqui é porque nós ouvimos a sua voz.
Termino esse pensamento. Essa semana eu estava escutando essa música. You are my strength. Você é a minha força. Mas quando chegou no coro que falava You lift me up, você me levanta. Você me levanta. Era um daqueles momentos que eu estava tendo comigo mesmo. Cansado da vida e cansado de muitas coisas. Mas eu comecei a cantar essa música e de repente meu coração se acendeu. E eu comecei a orar e a glorificar o Senhor como um louco no volante do carro. E chega uma mensagem no WhatsApp naquele mesmo momento. Um pastor do Brasil falando, pastor, escuta esse testemunho, pastor. E eu escuto o testemunho de uma senhora dizendo que num convite de oração ela foi a primeira que foi ao altar. E quando ela chega no altar, o pastor que estava ministrando e queria orar, desceu e ora por aquela senhora e diz, o Senhor te levanta, o Senhor te cura, o Senhor te restaura. E não sabia o pastor que estava orando que essa mulher tinha acabado de pegar o seu diagnóstico de câncer. Mas o testemunho dizia, o Senhor não somente restaurou a minha saúde, mas Ele me colocou em pé, pastor, e eu quero glorificar o seu nome. E eu quero dizer, pastor, que foi o Senhor, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, que desceu no púlpito, sem me conhecer, me chamou pelo nome, orou por mim, abençoou a minha vida. E eu quero que a sua fé cresça, pastor, não desista, não desista. O Senhor nos levanta, o Senhor nos levanta. Aleluia, aleluia. Lift. Em inglês tem alguns significados. Levantar, tirar de uma posição baixa e colocar em uma posição mais elevada. Trocar de patente, pegar um soldado e transformá-lo num coronel. Promover alguém. Mas a tradução que mais me enche o coração é essa. Lift significa colocar um fim, um bloqueio, retirando todas as forças contrárias. Em muitas situações que nos envolvem hoje, nós ouvimos falar em lift. Nós ouvimos falar de pessoas que tentam levantar a sua face, ou algo no seu corpo, através de cirurgias. Nós vemos bandidos que chegam e falam assim, levanta os braços porque é um assalto. Nós vemos alguém dizer, deixa que eu levanto, deixa que eu faço. São coisas passageiras, são coisas temporárias, acontecem, mas elas têm o seu fim. Mas deixa eu te lembrar que o que o Senhor Jesus faz é eterno. Ele não somente levanta o corpo, mas Ele cuida da alma, e Ele renova o nosso espírito. Mulher, você está livre da tua enfermidade. Mulher, volte para casa observando as aves do céu. Volte para casa vendo as nuvens, as estrelas. Sinta a água da chuva no teu rosto. Sinta a brisa do vento. Sinta o sol no teu rosto. Observem as paisagens do campo. Olhe nos olhos dos outros. Mulher, volte para casa curada. Igreja, volte para casa com a cabeça erguida hoje. Porque Ele nos levantou, foi Ele que nos endireitou, aleluia. Nós participamos do pão e do cálice, celebrando o seu nome, porque foi Ele, não fomos nós, foi Ele quem nos levantou e nos mantém em pés, caminhando pela sua misericórdia, aleluia. Termino aqui, aleluia, aleluia. Levantai ao alto as vossas cabeças. Se o inimigo está tentando te oprimir, está na hora dele ser pisado, porque nós somos mais do que vencedores. Santa Ceia é culto para nós irmos glorificar a Deus, celebrar aquele que fez por nós o que ninguém conseguiria fazer. Santa Ceia é um culto para nós irmos glorificar o seu nome, porque Ele só nos tem feito bem. Ele só nos tem feito bem. Mas o melhor de tudo está para chegar. Em breve, meus irmãos, muito em breve, para aqueles que foram levantados pelo Senhor e permanecerem em pés, nós vamos ver o céu pelo lado de dentro. Aleluia, aleluia.
E está chegando a hora do nosso Senhor voltar e dizer: vinde, amada minha, vinde, amada minha. Meus irmãos, vamos celebrar a ceia glorificando a Deus, porque Ele nos levantou.